Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente conversa sobre um livro que foi um empréstimo que mais se assemelha a um presente. Há uns 6 meses, a nossa ex-aluna Bruna, que está estudando, está fazendo psicologia e tem uma carreira incrível pela frente, veio de volta para a cidade passear e aí levou para mim lá na escola 2 livros. Um deles é O Grama, da autora, da escritora Keun-Soo, que eu vou pronunciar o nome dela assim, com licença poética, tá, pessoal? Porque esse é um livro de autoria coreana, então algumas palavras de repente não saiam aí conforme o esperado. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma biografia, tá? A gente vai conhecer a história da vovó Ok Sun Lee. E o que eu tenho principalmente? Eu tenho aqui uma história em quadrinhos, então eu vou ter uma narrativa contada por meio de desenhos e conversas. A autora do livro vai contar essa história de uma forma diferente pra gente, então ela vai narrar essa história no momento aí em que ela conhece a vovó e a dificuldade que ela teve para registrar essa história. Mas que história é essa sobre a qual a gente vai falar hoje? É a história das casas que se chamavam casas de conforto, certo? O que eram essas casas de conforto? Eram casas em que haviam mulheres e essas mulheres deveriam servir sexualmente aos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então vocês aí já por essa descrição conseguem perceber o horror que foi esse momento, né? Então a gente vai ter aqui algumas descrições dessa vovó, né, da vovó Ok Sun Lee, que é a principal, mas junto com elas aí milhares de mulheres foram levadas para esses lugares para servir de conforto a esses soldados. Então vamos ao contexto histórico para a gente entender. A Coreia ficou sob dominação japonesa mais ou menos aí de 1910 até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, tá? Foi dominada e aí quando a gente vai ter então uma guerra mais profunda com a China e durante a Segunda Guerra, a gente vai ter uma opressão muito maior no Estado coreano. Então a gente vai ter aí momentos em que os coreanos tiveram que ir como soldados, participar das lutas, da guerra. Então a gente vai ter muitos momentos em que aconteceram coisas do tipo, não poderia se falar a língua nativa deles, os nomes eram trocados por nomes japoneses, né? E aí esse momento de guerra, de enfrentamento, é o momento em que essas casas vão surgir, né? Então as mulheres eram enganadas, né? Oferecia-se trabalhos a elas e elas iam porque a miséria era muito grande, né? Mas aí elas descobriam que na verdade não era trabalho, não era nada disso. Elas descobriam que elas ali deveriam virar então prostitutas, né? De repente esse termo não seja o mais eficiente, mas elas serviam de conforto então para esses soldados. Algumas crianças como a vovó, elas eram levadas aí elas foram raptadas, né? Então o que aconteceu com a vovó? Ela tem 2 capas, esse livro é incrível, gente. A vovó Ok Sun Lee, ela era de uma família muito pobre, de uma região muito pobre, certo? Então o que aconteceu? A família dela não é uma venda, mas talvez deram a filha para adoção, porque eram muitas crianças, era difícil de criar, né? Coisa que não é só única, exclusivamente desse momento histórico. A gente sabe que isso aconteceu em muitos lugares do mundo e por muitas vezes, né? Então, famílias mais ricas pegavam essas crianças aí como se fossem adoção, mas na verdade a vovó Ok Sun Lee foi levada, então, quando bem pequena, para uma família que tinha um restaurante, né? E aí ela passou a ser uma espécie de escrava. Ela tinha muita vontade de estudar e não podia, porque ela tinha que ajudar a cuidar dos irmãos. E aí, gente, ela vai então ser levada dessa casa, que ela vai trabalhar por um bom tempo, né? Vai ser explorada por um bom tempo.
só com o trabalho, né? Ela vai depois, então, em um momento ali em que ela vai de um lugar para o outro, ela vai ser raptada e vai ser levada para essa casa de conforto, vai ficar ali por muito tempo, vai se apaixonar, vai ficar iludida, né? Vai sofrer muito. A gente vai ter aqui os relatos de como eram, né? Um fim de semana, às vezes, 30, 40 homens, elas eram obrigadas a atender, certo? E uma coisa assim muito terrível mesmo, mas que faz a gente pensar em coisas, em problemas, que a gente nunca imaginou que existissem, né? Então, por exemplo, nas aulas de história, quando é que a gente é colocado em contato com isso? Claro que para crianças muito pequenas seria um absurdo, né? Mas de repente aí no ensino médio, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, quando é que a gente é colocado em contato? Praticamente nunca, né? São poucos os professores que trazem esses detalhes desses momentos da nossa história e que são importantes para a gente perceber o quanto a humanidade pode ser cruel, né? E a gente saber conhecer esses fatos e olhar pela literatura é uma forma de a gente criar mais empatia, de a gente se colocar no lugar do outro. Porque quando você vai lendo as falas da vovó e que ela vai rememorando tudo aquilo que ela viveu, você consegue sentir, e por isso é tão forte, né? Aquilo que a gente sente quando a gente está lendo. Esse é um exercício de se colocar no lugar do outro. É um exercício de conhecer a história não de forma tão fria. E isso impede, né, que a gente de repente repita em alguns anos essa mesma crueldade que já aconteceu, porque a gente já está sensibilizado, a gente já sabe que isso pode causar sequelas terríveis, né? Porque a gente está conhecendo a vovó aqui em uma casa de partilha, que é uma casa que serviu de abrigo para essas mulheres que passaram por essa situação aí durante a guerra, porque essas meninas, né, imagina, elas não eram mais puras, elas não eram mais virgens, então o que elas eram? Rechaçadas pela comunidade, ninguém ia querer casar com elas, elas não iam poder ter uma vida normal. Então essas casas de conforto, de partilha, foram criadas para dar abrigo para essas mulheres, né? E aí aqui a gente vai ter até contato com o movimento que elas fizeram aí de reconhecimento, de reparação, que elas pedem, né? Todas as quartas-feiras diante do Congresso, enfim. Isso nos mostra um outro lado, né? Nos mostra uma outra cultura. Quando a gente tem contato, por exemplo, com alguma coisa que é lá da Coreia, a gente às vezes coloca todo mundo no mesmo balaio, coreano, japonês, chinês, a gente não consegue nem muito bem culturalmente diferenciar esses povos, e eles são diferentes, né? Então é muito importante. E a literatura consegue trazer isso pra gente de uma forma incrível, magistral. Então, como penúltima indicação do ano, gente, eu trago para vocês o livro Grama, que é da editora Pipoca e Nanquim, certo? A gente tem aqui uma história incrível, com uma diagramação incrível, com um desenho, é perfeito, gente, é muito incrível. Eu super recomendo para vocês, dá para fechar o ano com chave de ouro. Eu espero que vocês leiam, e vamos fazer assim, eu quero que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários, com uma única palavra, o que vocês imaginam que tenha sido viver em uma casa de conforto. Beleza, pessoal? Quero ver os comentários de vocês durante a semana. A gente então se encontra na próxima resenha e até mais, pessoal!